No coração de Lisboa, sob a luz dourada do pôr do sol que se infiltrava pelas janelas do antigo apartamento no bairro Alto, Miguel apertou os olhos ao sentir lábios quentes contra os seus. Era o beijo que nunca deveria ter acontecido, roubado na penumbra de uma sala cheia de segredos familiares, e que, em segundos, transformou sua vida em um caos irreversível. Quando se afastou, ofegante, viu o rosto de Tiago, seu melhor amigo de infância, agora carregado de uma mistura de desejo e terror, e soube que nada mais seria o mesmo. Miguel, um jovem de 25 anos, filho único de uma família conservadora de classe média alta, sempre soubera que carregava um peso invisível. Seus pais, António e Maria, eram pilares da comunidade católica local, com António sendo um advogado respeitado e Maria uma professora devota. Eles esperavam que Miguel seguisse o caminho tradicional, formar-se em direito, casar-se com uma boa moça e perpetuar o legado familiar. Mas Miguel, desde a adolescência, lutava contra sentimentos que não se encaixavam nesse molde. Ele se apaixonara por homens, mas escondera isso como um crime imperdoável, temendo o julgamento da sociedade portuguesa ainda marcada por tradições e preconceitos. Tiago, por outro lado, era o oposto aparente. Aos 26 anos, vindo de uma família mais humilde dos subúrbios de Lisboa, ele havia-se mudado para o centro da cidade para estudar arte na universidade. Aberto e criativo, Tiago nunca escondera sua orientação sexual de seus amigos mais próximos, mas mantinha discrição com a família, que, embora amorosa, era influenciada pela cultura machista do país. Os dois se conheceram na escola secundária, unidos por uma amizade profunda que evoluíra para algo mais intenso ao longo dos anos. Mas Miguel sempre recuava, aterrorizado pelas consequências. Naquela tarde fatídica, eles estavam sozinhos no apartamento de Miguel, discutindo sobre um projeto universitário. A conversa derivou para assuntos pessoais, e Tiago, impulsionado por uma coragem repentina, confessou seu amor. Miguel, eu não aguento mais fingir. Você sente o mesmo, eu sei. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Miguel, dividido entre o desejo e o medo, permitiu o beijo. Foi um momento de êxtase breve, seguido por pânico imediato. O que fizemos? Meus pais. Eles nunca vão aceitar isso, murmurou Miguel, afastando-se bruscamente. A noite caiu sobre Lisboa, e Miguel não conseguiu dormir. Ele revivia o beijo em sua mente, sentindo uma mistura de culpa e euforia. No dia seguinte, a realidade bateu à porta. António, seu pai, notou algo estranho no comportamento do filho durante o café da manhã. Você parece perturbado, filho. Aconteceu alguma coisa? Miguel negou, mas o segredo já começava a corroer sua alma. Ele decidiu confrontar Tiago, marcando um encontro no mirador da Senhora do Monte, um lugar isolado com vista para a cidade. Lá, sob o céu nublado, Tiago esperava ansioso. Miguel, ontem foi real. Nós podemos enfrentar isso juntos. Mas Miguel, atormentado pela pressão familiar, rebateu: você não entende. Minha família me deserdaria. A sociedade nos julgaria. Eu não posso arriscar tudo por isso. As palavras saíram como facadas, e Tiago sentiu o coração apertar. Então você prefere viver uma mentira? Eu pensei que éramos mais fortes que isso. A discussão escalou, com Miguel acusando Tiago de ser egoísta e Tiago retrucando que Miguel era covarde. Eles se separaram em raiva, mas o laço entre eles permanecia, agora envenenado pela dúvida. Dias se passaram, e Miguel mergulhou no trabalho universitário para distrair-se. Mas o segredo vazou de forma inesperada. Uma mensagem de texto de Tiago, enviada por engano para o grupo de amigos em comum, insinuava algo íntimo. Um dos amigos, Rui, um rapaz fofoqueiro, espalhou o boato na universidade. De repente, olhares curiosos e sussurros seguiam Miguel pelos corredores. Ele se sentia exposto, como se sua vida privada fosse um espetáculo público. A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas o preconceito ainda persistia em camadas conservadoras, pesava como uma âncora. Em casa, a tensão aumentava. Maria, sua mãe, começou a questionar suas saídas noturnas. Você está saindo muito com esse Tiago. Ele é um bom influência. Miguel mentia, mas cada mentira adicionava camadas à sua angústia interna. Ele se via em um espelho quebrado, de um lado, o filho perfeito, do outro, o homem apaixonado por outro homem. A escolha parecia inevitável,
mas qual preço ele estava disposto a pagar? Tiago, por sua vez, lidava com sua própria tormenta. Ele confidenciou a uma irmã, Sofia, que o apoiou, mas alertou: a família pode não entender logo de cara. E Miguel? Ele parece frágil demais para isso. Tiago decidiu dar espaço a Miguel, mas o silêncio entre eles doía mais que as palavras ditas. Ele começou a frequentar bares LGBT em Lisboa, buscando consolo em uma comunidade que o aceitava, mas cada encontro casual o fazia pensar em Miguel. O clímax do primeiro ato veio quando António descobriu uma foto comprometedora no celular de Miguel, esquecido na mesa. Era uma selfie inocente de Miguel e Tiago, mas o olhar entre eles contava uma história. O que é isso, Miguel? Explique-se, gritou o pai, o rosto vermelho de fúria. Miguel, pego de surpresa, gaguejou: pai, é só amizade. Mas António não acreditou. Você me envergonha. Isso vai contra tudo que te ensinamos. A discussão terminou com Miguel trancado no quarto, chorando pela primeira vez em anos, questionando se valia a pena lutar por seu amor. Enquanto isso, Tiago recebia uma ligação anônima ameaçadora, provavelmente de alguém da universidade. Fique longe de Miguel, ou vamos espalhar isso para todo mundo. O medo se instalou, mas em vez de recuar, Tiago sentiu uma determinação crescer. Ele precisava confrontar a sociedade, mas sem Miguel ao seu lado, era uma batalha solitária. O segredo, agora à beira de explodir, forçava ambos a decisões que mudariam suas vidas para sempre. Miguel, pressionado pela família, considerava se afastar de Tiago definitivamente. Tiago, ferido, pensava em revelar tudo publicamente para forçar uma resolução. A tensão crescia, como uma tempestade se aproximando do Tejo. Os dias seguintes ao confronto com o pai foram um inferno para Miguel. Ele evitava o apartamento familiar o máximo possível, passando horas vagando pelas ruas empedradas de Alfama, onde o fado ecoava como um lamento por sua alma dividida. António, ainda furioso, impôs regras: você vai se afastar desse Tiago. E vai começar a namorar uma moça decente, como a filha do meu sócio. Miguel assentiu mecanicamente, mas por dentro, uma rebelião fervia. Ele se sentia como um prisioneiro em sua própria vida, forçado a escolher entre amor e lealdade familiar. Tiago, isolado em seu pequeno estúdio nos Anjos, mergulhava em sua arte para canalizar a dor. Pintava telas abstratas com tons vermelhos e pretos, representando o caos emocional que vivia. Uma noite, ele encontrou Rui em um bar e o confrontou, porque espalhou aquilo. Você destruiu tudo. Rui, embriagado, riu: era só uma brincadeira. Mas se é verdade, vocês merecem o que vem. As palavras cortaram como lâminas, destacando o preconceito velado na sociedade portuguesa, onde a aceitação legal nem sempre se traduzia em tolerância cotidiana. Miguel, incapaz de suportar o silêncio, mandou uma mensagem para Tiago: precisamos conversar. No Chiado, amanhã. O encontro foi tenso, sob a chuva fina que molhava as calçadas. Meu pai sabe de algo. Ele me pressiona a mudar, confessou Miguel, os olhos baixos. Tiago, magoado, rebateu: e você vai obedecer? Vai me abandonar por causa deles? A discussão escalou para acusações mútuas. Miguel acusou Tiago de não entender a pressão familiar. Tiago retrucou que Miguel priorizava o conforto sobre o amor verdadeiro. Eles se separaram novamente, mas dessa vez, com uma semente de dúvida plantada. Em casa, Maria tentou mediar. Seu pai é rígido, mas ele te ama. Talvez seja só uma fase. Suas palavras, cheias de boa intenção, só aumentavam a angústia de Miguel. Ele se via em um dilema moral: trair seus sentimentos ou trair sua família. A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas profundas, ecoava em sua mente como um julgamento constante. Ele começou a pesquisar histórias de outros gays em Portugal, encontrando relatos de rejeição e, ocasionalmente, aceitação, mas o medo paralisava. Tiago, buscando apoio, confidenciou a um grupo de amigos LGBT em uma associação em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes: famílias divididas, carreiras afetadas pelo preconceito. Uma ativista, Ana, o aconselhou: você precisa decidir se vale a pena lutar. Mas não force Miguel, ele tem que escolher por si. Inspirado, Tiago planejou uma surpresa, uma carta aberta para Miguel, expressando seu amor sem rodeios.
Mas o destino interveio cruelmente. Antônio, investigando mais, descobriu mensagens antigas no celular de Miguel. Furioso, ele o confrontou na sala de jantar, com Maria como testemunha relutante. Você é homossexual? Responda. Miguel, tremendo, admitiu, sim, pai. Eu amo Tiago. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Antônio, com lágrimas nos olhos, disse, você não é mais meu filho. Saia daqui. Maria chorou, dividida entre o marido e o filho. Miguel, devastado, pegou suas coisas e saiu para a noite chuvosa, sem destino. Ele ligou para Tiago, que o acolheu em seu estúdio. Você veio. Finalmente, sussurrou Tiago, abraçando-o. Mas a alegria era passageira, Miguel sentia o peso da perda familiar. Eu perdi tudo por você. E se não valer a pena? Tiago, ferido, respondeu, o amor vale qualquer preço. Mas se você duvida, talvez devêssemos parar. A noite foi de conversas intensas, onde eles exploraram suas inseguranças. Miguel questionava sua identidade, Tiago, sua paciência. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela família extensa. Tios e primos ligavam, alguns condenando, outros oferecendo apoio tímido. A sociedade, representada por vizinhos curiosos, começava a fofocar. Miguel, agora morando com Tiago, enfrentava o estigma diário, olhares no metrô, comentários no trabalho. Ele perdeu uma oportunidade de estágio por questões pessoais, um eufemismo para preconceito. Tiago, para ajudar, arranjou um emprego freelance em design para Miguel. Mas a coabitação trouxe novos conflitos. Miguel, acostumado ao conforto familiar, brigava por bagunças. Tiago, por sua vez, sentia que Miguel não se comprometia totalmente. Uma briga explodiu quando Miguel recebeu uma ligação de Maria: volte para casa, filho. Seu pai está arrependido. Miguel hesitou, e Tiago acusou de fraqueza: você sempre vai escolher eles sobre mim. A tensão culminou em uma decisão impulsiva. Miguel, pressionado, voltou para casa para uma conversa. Antônio, mais calmo, disse: eu posso aceitar, mas sem esse Tiago. Ele é o problema. Miguel, chocado, defendeu o amor: ele é parte de mim. Mas saiu confuso, questionando se o sacrifício valia. Tiago, sentindo-se traído, saiu para uma festa LGBT, onde encontrou um ex-namorado, Pedro. Em um momento de vulnerabilidade, eles se beijaram. Foi um erro imediato, impulsionado pela dor. No dia seguinte, arrependido, Tiago confessou a Miguel: eu errei. Foi só um beijo. Miguel, devastado, sentiu o mundo desabar. Como você pôde? Depois de tudo que eu sacrifiquei. A traição abalou a confiança, forçando-os a uma separação temporária. Miguel voltou para a casa dos pais, aceitando condições parciais. Tiago, sozinho, mergulhava na culpa. O amor, agora manchado por traição, exigia um preço alto: a reconstrução ou o fim definitivo. A separação foi como uma ferida aberta para ambos. Miguel, de volta ao lar familiar, vivia sob vigilância constante. Antônio monitorava suas saídas, e Maria tentava reconectar-se através de conversas forçadas sobre o futuro. Você pode mudar, filho. Há terapias, sugeria ela, e quando crenças ultrapassadas que ainda persistiam em partes da sociedade portuguesa. Miguel, fingindo concordar, sentia-se sufocado, sua identidade reprimida como nunca. Tiago, em seu estúdio, lutava contra o remorso. Ele pintava obsessivamente, criando obras que retratavam corações partidos e sombras opressoras, simbolizando a pressão social. Ana, a ativista, o visitava: traição é humana, mas você precisa se perdoar para reconquistá-lo. Inspirado, Tiago começou a planejar uma reconciliação grandiosa, uma exposição de arte dedicada a Miguel, expondo seus sentimentos publicamente. Mas o destino complicou as coisas. Rui, o fofoqueiro, espalhou o beijo de Tiago com Pedro pela universidade, chegando aos ouvidos de Miguel através de um amigo em comum. Furioso, Miguel confrontou Tiago por mensagem: você me traiu e agora todo mundo sabe. Você destruiu minha reputação. Tiago, desesperado, respondeu: foi um erro. Eu te amo.
Mas Miguel bloqueou o número, mergulhando em uma depressão profunda. Em casa, a pressão familiar intensificava. António arranjou um encontro às cegas com Sofia, filha de um amigo. É hora de seguir em frente, insistiu. Miguel, relutante, foi ao jantar no restaurante à beira do Tejo. Sofia era simpática, mas a conversa era vazia. Você parece distraído, notou ela. Miguel confessou vagamente, estou passando por algo. No fim da noite, ele a beijou por obrigação, sentindo nojo de si mesmo. Era uma traição à sua essência, um preço pago pela aceitação familiar. Tiago, sabendo do encontro através de redes sociais, sentiu ciúmes corrosivos. Ele invadiu a casa de Miguel uma noite, escalando a varanda. Nós precisamos falar, sussurrou. Miguel, surpreso, o deixou entrar. A conversa foi explosiva, acusações de traição mútua, lágrimas e abraços interrompidos. Eu beijei Sofia para agradar meus pais, admitiu Miguel. Tiago, chorando, rebateu, e eu beijei Pedro por solidão. Somos iguais. Eles se reconciliaram momentaneamente, mas o dano persistia. A sociedade interveio de forma cruel. Um artigo em um jornal local expôs escândalos na universidade, mencionando anonimamente um romance gay conturbado. Embora sem nomes, amigos sabiam. Miguel perdeu mais contatos, Tiago, clientes freelance. O preconceito se manifestava em oportunidades negadas, destacando as desigualdades ainda presentes em Portugal. Miguel, em uma crise interna, procurou um terapeuta em segredo. Eu me sinto perdido entre quem sou e o que esperam de mim, desabafou. O terapeuta o encorajou a abraçar sua identidade, mas alertou sobre os custos sociais. Inspirado, Miguel confrontou os pais novamente, eu sou gay, e amo Tiago. Aceitem ou percam-me. António, teimoso, rebateu, isso é contra Deus e a família. Maria, dividida, chorou, eu te amo, mas não sei como lidar. Tiago, paralelamente, organizava a exposição. Convites foram enviados, incluindo para Miguel. Na noite da abertura, em uma galeria no Príncipe Real, Tiago esperava ansioso. Miguel apareceu, surpreso pelas pinturas que contavam sua história, beijos roubados, famílias partidas, sociedades julgadoras. Isso é nós, sussurrou Miguel, tocado. Eles se beijaram publicamente, um ato de coragem que chocou os presentes. Mas a reação foi mista. Alguns aplaudiram, outros saíram. António, que soubera pelo convite, apareceu furioso, você me humilha em público. Ele arrastou Miguel para fora, mas Miguel resistiu, pai, isso é quem eu sou. A cena atraiu atenção, e no dia seguinte, fotos circulavam online, expondo a família. A exposição trouxe fama a Tiago, mas também ódio. Mensagens ameaçadoras chegavam, vocês não pertencem aqui. Miguel, agora exposto, enfrentava o julgamento diário no trabalho. O preço da autenticidade era alto, perda de privacidade, estresse constante. Em uma reviravolta, Maria visitou Tiago em segredo. Eu quero entender. Conte-me sobre vocês. Tiago, surpreso, compartilhou sua jornada. Maria, tocada, prometeu mediar com António. Mas o pai permanecia inflexível, forçando Miguel a uma escolha final, família ou amor. Tiago, temendo o pior, propôs fugir para o Porto. Começamos novo, longe daqui. Miguel hesitou, dividido. A tensão atingia o pico, com decisões pendentes que poderiam destruir ou salvar. A proposta de Tiago pairava como uma tentação perigosa. Miguel, deitado em sua cama no apartamento familiar, ponderava as consequências. Fugir significava abandonar raízes, carreira incipiente e a esperança de reconciliação familiar. Ficar significava reprimir seu amor, vivendo uma meia-vida. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, oferecia pouca orientação, histórias de casais gays felizes coexistiam com relatos de rejeição. Maria, percebendo a angústia do filho, confrontou António, você vai perder nosso filho por orgulho. António, abalado, admitiu medos, e se a sociedade o rejeitar? Eu quero protegê-lo. Era um raro momento de vulnerabilidade, revelando que o preconceito era enraizado no medo, não no ódio. Miguel, inspirado pela mãe, marcou um encontro familiar com Tiago.
No jardim da Gulbenkian, sob o sol de outono, eles se sentaram. Tiago, nervoso, explicou: eu amo Miguel, e quero o melhor para ele. António ouviu, mas rebateu: isso não é natural. A discussão foi acalorada, com Miguel defendendo: o amor é amor, pai. Por que negar? Maria mediou, sugerindo tempo. Mas o tempo era um luxo escasso. Um escândalo maior eclodiu quando Rui postou online sobre o triângulo amoroso envolvendo Sofia, exagerando fatos. Sofia, furiosa, processou Rui por difamação, mas o dano estava feito. Miguel foi demitido de seu estágio, alegando distrações. Tiago perdeu um contrato importante. O preconceito social se materializava em perdas concretas, forçando-os a questionar se o amor sobreviveria à adversidade. Tiago, desesperado, traiu novamente a confiança, contatou um jornalista amigo para contar sua história, buscando visibilidade. O artigo saiu: Amor proibido em Lisboa, a luta de dois jovens contra o preconceito. Embora anônimo, detalhes identificavam. Miguel, ao ler, sentiu-se traído: você expôs nossa vida sem me consultar. Tiago defendeu: era para ajudar, mostrar que não estamos sós. A briga foi intensa, com Miguel saindo furioso. Sozinho, Miguel procurou consolo em um bar LGBT, onde encontrou Pedro. Em um momento de fraqueza, eles conversaram intimamente, quase beijando. Arrependido, Miguel parou: eu ainda amo Tiago. Mas Pedro espalhou o encontro, adicionando lenha à fogueira. A família de Tiago interveio. Sua mãe, ao saber, o apoiou: seja feliz, filho. Mas o pai, mais conservador, cortou contato. Tiago pagava o preço da autenticidade com isolamento familiar parcial. Miguel, em uma encruzilhada, decidiu confrontar a sociedade. Ele postou em redes sociais: sou gay e orgulhoso. O amor não tem gênero. O post viralizou, trazendo apoio e ódio. António, vendo, chamou: você me forçou a pensar. Talvez eu esteja errado. Era um vislumbre de mudança. Tiago, lendo o post, correu para Miguel. Eles se reconciliaram em uma ponte sobre o Tejo, prometendo enfrentar juntos. Mas a paz era frágil, ameaças online aumentavam, e empregos eram escassos. Em uma reviravolta, Maria organizou uma reunião familiar surpresa, incluindo a família de Tiago. As tensões explodiram, acusações, lágrimas, revelações. António admitiu: eu tive um amigo gay na juventude, e o vi sofrer. Temi pelo Miguel. Tiago compartilhou sua dor. Aos poucos, pontes se construíam, mas não sem cicatrizes. O casal, agora unido, enfrentava o mundo exterior. Participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo empoderamento, mas também medo de violência. O preço era contínuo: vigilância, estresse. Com a reconciliação familiar incipiente, Miguel e Tiago tentavam reconstruir. Mudaram-se para um apartamento modesto em Belém, simbolizando um novo começo. Mas as sombras do passado persistiam. António visitava ocasionalmente, conversas tensas evoluindo para a aceitação gradual. Eu ainda não entendo tudo, mas te amo, confessava ele. A sociedade, no entanto, não perdoava facilmente. Tiago perdeu mais clientes conservadores, Miguel lutava por emprego. Eles se juntaram a uma ONG LGBT, ajudando outros, canalizando dor em ação. Ana se tornou mentora: vocês são exemplos. Mas cuidado com o esgotamento. Um conflito novo surgiu: Tiago queria casar, legalizado em Portugal desde 2010. Vamos oficializar nosso amor. Miguel hesitava: e se minha família não aprovar? A discussão revelou inseguranças profundas. Miguel temia o compromisso, Tiago, o abandono. Rui, buscando redenção, pediu desculpas: eu errei. Fui invejoso. Eles perdoaram, mas a confiança era frágil. Sofia, agora amiga, ajudou Miguel a encontrar trabalho em uma firma progressista. Mas uma traição maior veio de dentro. Pedro, ciumento, vazou áudios privados para a imprensa. O escândalo explodiu: romance gay envolvido em traições. Famílias foram arrastadas, António sofreu no trabalho. Miguel, furioso, confrontou Pedro: por quê?
Pedro admitiu: eu queria Tiago de volta. O dano foi imenso. Tiago questionou: vale a pena continuar? Miguel, determinado, respondeu: sim, porque nos escolhemos. Eles processaram Pedro, ganhando, mas o stress cobrava. Miguel teve crises de ansiedade, Tiago, depressão. Maria apoiou: vocês são fortes. António, relutante, compareceu ao tribunal, um gesto de aceitação. Com o tempo, eles se casaram em uma cerimônia íntima, com famílias presentes. Foi um triunfo, mas amargo, ausências notáveis, protestos do lado de fora. O amor vencera, mas a um custo alto. A vida pós-casamento trouxe normalidade, mas desafios. Adotaram um cachorro, simbolizando família. Mas debates éticos surgiam: revelar para filhos futuros. Enfrentar preconceito no trabalho. Tiago expôs novamente, em uma nova mostra, o preço do amor. Sucesso, mas críticas. Miguel escreveu um blog anónimo, compartilhando lutas. O clímax veio quando António sofreu um infarto. No hospital, ele confessou: eu estava errado. Sejam felizes. A família se uniu, curando feridas. A recuperação de António marcou um turning point. Ele se aposentou parcialmente, dedicando tempo a entender a comunidade LGBT através de livros e conversas com Miguel. Eu via o mundo em preto e branco, admitia. Maria, aliviada, organizava jantares familiares, incluindo Tiago, construindo laços. Miguel e Tiago, agora casados, enfrentavam o dia a dia. Tiago prosperava na arte, com exposições internacionais. Miguel avançava na carreira, advogando por direitos LGBT. Mas o passado assombrava, aniversários de confrontos traziam melancolia. Um novo conflito surgiu: desejo de paternidade. Tiago queria adotar, Miguel temia o preconceito contra famílias gays em Portugal. E se a criança sofrer, debatiam. Consultaram especialistas, pesando prós e contras éticos. A sociedade evoluía lentamente. Leis progrediam, mas atitudes variavam. Eles participaram de painéis, compartilhando histórias, inspirando jovens. Em uma viagem ao Algarve, eles refletiram. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse Miguel. Tiago concordou: o amor exige sacrifícios. De volta a Lisboa, uma surpresa: Rui, reformado, ajudou em uma campanha anti-preconceito. Pedro, arrependido, sumiu. A família de Tiago se reconciliou plenamente, celebrando aniversário juntos. António até marchou em uma parada, um ato simbólico. Mas nem tudo era perfeito. Debates internos persistiam, foi certo expor segredos. Traições foram perdoáveis. No fim, eles sentiam paz, mas questionavam escolhas. Foi certo priorizar o amor sobre a família tradicional, ou o preço pago foi alto demais para justificar.